Luciano Hang seguia, uma funcionária que trabalhava turnos duplos e pedia comida para levar para casa. O que ele viu o fez chorar. A noite já avançava quando Maria saiu pela porta dos fundos da Havan, segurando um pacote de comida com as mãos trêmulas. O vento frio soprava forte, mas ela não se preocupava com isso. Caminhava apressada, olhando para os lados, certificando-se de que ninguém a observava. No entanto, alguém estava observando. Luciano Hang, o dono da empresa, havia notado algo incomum naquela noite. Ele sempre prestava atenção em seus funcionários mais dedicados, e Maria era uma das mais trabalhadoras. Nunca faltava, nunca reclamava e sempre estava disposta a fazer horas extras. Mas naquela noite, algo chamou sua atenção. Maria havia pedido comida na empresa. Era um detalhe pequeno, mas não passou despercebido por ele. Ela nunca fazia isso. Sempre trazia algo de casa ou esperava até o final do expediente para comer. Agora, pela primeira vez, ela solicitou uma refeição e não comeu ali. Pegou o pacote e saiu correndo. Luciano franziu a testa. Ele não costumava se envolver na vida pessoal de seus funcionários, mas aquela atitude o deixou intrigado. Sem pensar duas vezes, pegou suas chaves, saiu da Havana e entrou no carro. Decidiu segui-la. Manteve uma distância segura enquanto Maria caminhava rapidamente pelas ruas do centro da cidade. Atravessou avenidas, virou algumas esquinas e, conforme o trajeto avançava, Luciano percebeu algo curioso. Ela estava indo para longe, muito longe. Os prédios altos começaram a dar lugar a construções mais simples. As ruas largas e movimentadas foram substituídas por becos e vielas. O comércio brilhante do centro ficou para trás e Luciano percebeu que nunca tinha estado naquela parte da cidade antes. Maria finalmente parou em frente a um prédio antigo e desgastado, de aparência precária. Ele desligou o carro e ficou observando. Ela entrou apressada no prédio, subiu os degraus de 2 em 2 e abriu a porta de um pequeno apartamento. Luciano saiu do carro e aproximou-se devagar. De onde estava, conseguiu enxergar pelo vidro da janela. O que viu fez seu coração acelerar. A sala era quase vazia. Não havia sofá, nem mesa, nem cadeiras. No chão, um colchão velho onde 2 crianças pequenas estavam sentadas, aguardando ansiosamente. Maria ajoelhou-se, abriu a embalagem de comida e começou a dividir com cuidado. Cortava os pedaços em partes pequenas, garantindo que cada um dos filhos tivesse o suficiente para se alimentar. Os olhinhos das crianças brilharam ao ver a comida, como se estivessem recebendo um presente precioso. Luciano sentiu um nó na garganta. Ele sempre acreditou que a dedicação ao trabalho trazia recompensas, mas agora, olhando para aquela cena, percebeu o quão cego havia sido. Maria trabalhava incansavelmente, fazia turnos dobrados, mas ainda assim não conseguia prover o básico para os filhos. Aquilo o atingiu como um soco no estômago. Ficou ali parado, sem saber o que fazer. Pensou em ir embora, mas as imagens daquela casa vazia e das crianças dividindo a comida o assombraram. No dia seguinte, ele tomou uma decisão. Maria precisava saber que ele tinha visto tudo, e mais do que isso, ele precisava mudar aquela realidade. Luciano chegou cedo à sede da Havana aquela manhã, mas sua mente ainda estava presa à cena que presenciara na noite anterior. O apartamento vazio, as crianças famintas, Maria exausta, tentando alimentar os filhos com o pouco que tinha. Ele passou anos expandindo seu império, abrindo lojas pelo país, construindo um negócio sólido e empregando milhares de pessoas. Mas até aquela noite, nunca havia se perguntado como realmente viviam aqueles que faziam sua empresa funcionar. Sentado em sua sala, ele tomou um gole de café e refletiu. Se Maria, uma das funcionárias mais dedicadas, estava naquela situação, quantos outros trabalhadores estariam passando pelo mesmo? Ele não podia mais ignorar isso. Respirou fundo e pegou o telefone.
Chamem Maria para minha sala agora. A espera foi curta. Poucos minutos depois, Maria apareceu na porta. Usava o uniforme impecável, como sempre, mas parecia cansada. Os olhos fundos indicavam noites mal dormidas. Ela entrou com passos hesitantes. Bom dia, Sr. Luciano. Ele indicou a cadeira à sua frente. Bom dia, Maria. Por favor, sente-se. Ela obedeceu, mas sua expressão mostrava preocupação. Nunca havia sido chamada para uma reunião diretamente com o dono da empresa. Maria, ontem à noite eu te segui. As palavras caíram pesadas no ar. Maria arregalou os olhos, surpresa e confusa. O senhor me seguiu? Luciano assentiu, sem desviar o olhar. Sim, vi você saindo da empresa com pressa, levando a comida. Algo me disse que havia algo errado. Resolvi ver para onde você ia. Maria desviou o olhar, visivelmente envergonhada. Eu sinto muito. Eu não devia ter pegado comida da empresa para levar. Não é sobre isso, Maria. Eu vi onde você mora, vi seus filhos. Ela fechou os olhos por um segundo e respirou fundo. Quando voltou a olhar para ele, seus olhos estavam marejados. Eu não queria que ninguém soubesse. Luciano apoiou os cotovelos na mesa e falou com um tom mais calmo. Maria, você trabalha duro, sempre fez mais do que o esperado, nunca reclama. Mas ainda assim precisa dividir um prato de comida com seus filhos em um apartamento sem móveis. Como isso é possível? Ela forçou um sorriso triste. Eu sempre acreditei que se eu trabalhasse mais, tudo melhoraria. Mas os custos aumentam, as contas nunca param de chegar. Às vezes o dinheiro do mês não dá para tudo. Então eu faço o que posso. Luciano sentiu um aperto no peito. Maria não estava ali pedindo ajuda. Não estava reclamando. Ela simplesmente aceitava aquela realidade como se fosse normal. Maria, isso não está certo. Você dá o seu máximo todos os dias e mesmo assim vive nessa situação. Ela abaixou a cabeça. Eu sei. Mas o que mais posso fazer? Luciano ficou em silêncio por um instante. Olhou para ela e, naquele momento, tomou uma decisão definitiva. Eu não posso continuar fingindo que não vi o que vi. Maria ergueu os olhos para ele, confusa. O que quer dizer? Quero dizer que isso muda hoje. Ela piscou, sem entender. Como assim? Maria, a partir de hoje sua vida vai mudar. Ela arregalou os olhos, surpresa. Senhor Luciano, eu não estou pedindo nada. Eu não quero parecer ingrata. Não se trata disso. Eu vi a sua realidade e percebi que não é só sobre você. É sobre todos os funcionários que estão na mesma situação. Eu falhei em olhar para isso antes, mas agora não vou ignorar. Ela não conseguiu segurar as lágrimas. Eu nem sei o que dizer. Luciano respirou fundo. Você merece mais, Maria. E eu não estou fazendo isso só por você. Isso é maior do que nós dois. Ela enxugou as lágrimas rapidamente, ainda tentando processar o que estava acontecendo. Luciano se levantou e pegou o telefone. Agora me dê um tempo, preciso resolver algumas coisas. Maria assentiu e se levantou. Antes de sair, olhou para ele com os olhos ainda úmidos. Obrigada, Sr. Luciano. Ele apenas assentiu. Assim que a porta se fechou, ele pegou o telefone novamente e começou a fazer ligações. A mudança estava só começando. Luciano Hang desligou o telefone e ficou alguns segundos parado, encarando a mesa de seu escritório. O que acabara de fazer, não. Era algo que planejava, mas era algo que precisava ser feito. Ele sempre se orgulhara de sua empresa, do sucesso que construíra, mas agora percebia que havia ignorado um problema que estava bem diante dele o tempo todo. Quantos outros funcionários estariam passando pela mesma situação que Maria? Essa pergunta não saía de sua cabeça. Ele havia passado as últimas horas conversando com sua equipe de gestão, revisando informações que nunca tinha realmente analisado. Salários, custos de vida, benefícios.
A conclusão era inegável. O que Maria enfrentava não era um caso isolado. Luciano sempre acreditou que pagava um salário justo dentro do mercado. Mas será que era o suficiente? Será que, na prática, seus funcionários estavam conseguindo viver com dignidade? Ele não queria apenas ajudar Maria, ele queria mudar todo o sistema. Após revisar tudo, pegou o telefone novamente. Quero que organizem uma reunião geral. Todos os gestores e supervisores. Quero falar com eles hoje. A secretária confirmou imediatamente. Luciano se levantou, respirou fundo e olhou pela janela de sua imensa sala. Do alto, podia ver a estrutura da empresa que construíra com tanto esforço. Mas pela primeira vez, percebeu que o sucesso real de um negócio não era medido apenas por lucro ou expansão. Era medido pelas vidas que ele impactava. No final da tarde, a sala de reuniões estava cheia. Gestores, supervisores e diretores aguardavam ansiosos. O próprio Luciano havia convocado aquela reunião, o que era incomum. Quando ele entrou, o silêncio tomou conta do ambiente. Ele olhou para todos e começou sem rodeios. Ontem à noite, eu vi algo que mudou completamente minha visão sobre essa empresa. Todos o encaravam atentos. Uma de nossas funcionárias, mais dedicadas, trabalha turnos dobrados. Nunca falta, nunca reclama. Mesmo assim, ela e seus filhos vivem em um apartamento sem móveis, sem comida suficiente. Murmúrios percorreram a sala. Alguns abaixaram a cabeça, outros pareciam surpresos. Luciano continuou. Sempre nos orgulhamos de ser uma grande empresa. Mas do que adianta esse orgulho se nossos funcionários não conseguem viver com dignidade? Ele fez uma pausa, observando as expressões ao redor da mesa. Isso vai mudar. A partir de hoje, vamos revisar toda a nossa política salarial e benefícios. Quero que nossa empresa seja um lugar onde as pessoas tenham condições de viver bem, não apenas sobreviver. Alguém se manifestou hesitante. Senhor Luciano, isso pode representar um impacto financeiro grande para a empresa. Luciano interrompeu, com firmeza. E o impacto humano? Quem se preocupa com isso? Silêncio. O lucro é importante, sim, mas eu não posso mais ignorar o que vi. E se uma funcionária exemplar como Maria passa por isso, quantos outros estão na mesma situação? Ele olhou para cada um dos presentes na sala. Vocês são líderes aqui dentro. Nossa responsabilidade é olhar para as pessoas que fazem essa empresa funcionar. Houve um momento de reflexão. Ninguém esperava aquela reunião. Ninguém esperava essa mudança de postura. Mas era necessária. Luciano finalizou. Quero propostas e soluções concretas na minha mesa até o final da semana. Precisamos agir agora. Os gestores assentiram e a reunião foi encerrada. Mas Luciano ainda não havia terminado. Antes de sair, pegou o telefone mais uma vez e fez uma ligação. Pessoal, preciso que me ajude a encontrar um apartamento mobiliado para uma funcionária minha. Algo confortável, onde ela e os filhos possam viver bem. Do outro lado da linha, a pessoa confirmou. Luciano desligou. Na manhã seguinte, Maria seria chamada mais uma vez à sua sala. Mas dessa vez, seria para receber a maior surpresa de sua vida. Maria entrou na sede da empresa naquela manhã, como fazia todos os dias, sem imaginar que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Ainda estava confusa com a conversa do dia anterior com Luciano Hang. Por que ele havia se preocupado tanto? Por que queria ajudar? Ela passou a noite pensando, sem conseguir dormir direito. Nunca estivera em uma posição onde pudesse aceitar ajuda sem sentir que estava devendo algo em troca. Mas naquela manhã, assim que pisou no setor onde trabalhava, foi chamada novamente. O senhor Luciano quer vê-la na sala dele. Agora, seu coração acelerou. Ela caminhou pelos corredores com as mãos suando. Será que ele havia mudado de ideia? Será que havia feito algo errado? Quando entrou na sala, Luciano já estava esperando.
Diferente do dia anterior, sua expressão era tranquila. Bom dia, Maria. Bom dia, senhor Luciano. Ela se sentou na cadeira à sua frente, nervosa. Ele respirou fundo antes de falar. Ontem eu te disse que sua vida mudaria. Hoje estou aqui para cumprir isso. Maria franziu a testa sem entender. Luciano abriu uma gaveta, pegou um envelope e o colocou sobre a mesa. Isso é seu. Ela hesitou antes de pegar o envelope com as mãos trêmulas. Abriu e olhou o que havia dentro. Seus olhos se arregalaram. O que é isso? Luciano sorriu. As chaves do seu novo apartamento. Maria piscou várias vezes, sem conseguir acreditar no que via. Como assim? Ontem eu vi onde você mora. Vi seus filhos dormindo no chão, dividindo a comida. Eu não podia simplesmente fechar os olhos e fingir que não vi. Então encontrei um apartamento confortável para vocês. Mobiliado, pronto para morar. Os olhos dela se encheram de lágrimas instantaneamente. Senhor Luciano, isso é sério? Sim, Maria. A partir de hoje, você e seus filhos terão um lar de verdade. Ela levou as mãos à boca soluçando. Eu não sei como agradecer. Luciano se inclinou levemente para a frente. Você não precisa agradecer. Você merece. Ela chorava, tentando processar tudo aquilo. Nunca em toda a sua vida imaginara que algo assim pudesse acontecer com ela. Luciano esperou ela se acalmar um pouco antes de continuar. E não para por aí. Já estou organizando mudanças salariais para todos os funcionários. A sua situação abriu meus olhos para algo muito maior. Maria secou as lágrimas, ainda incrédula. Eu nunca imaginei que algo assim aconteceria comigo. Luciano sorriu. Nem eu, Maria. Mas algumas coisas a gente precisa enxergar para entender o que realmente importa. Ela segurou as chaves com força, como se tivesse medo de que aquilo fosse um sonho e desaparecesse a qualquer momento. Eu posso levar meus filhos lá hoje? Sim, o apartamento já está pronto para vocês. Ela respirou fundo e assentiu, ainda tentando conter a emoção. Muito obrigada mesmo. Luciano se levantou e estendeu a mão. Obrigado a você, Maria. Ela apertou a mão dele com firmeza, sentindo que aquele momento não era apenas uma mudança de vida para ela e seus filhos, mas também para a empresa inteira. Mais tarde, naquele mesmo dia, Maria levou seus filhos ao novo lar. Quando abriu a porta e viu o apartamento espaçoso, os móveis novos, as camas arrumadas, não conseguiu conter o choro. Seus filhos correram pelo lugar, rindo felizes como há muito tempo não ficavam. E pela primeira vez em anos, Maria sentiu algo que havia esquecido como era: esperança. E tudo isso porque Luciano Hang decidiu olhar de verdade para ela. Essa história nos mostra algo muito importante. Às vezes, estamos tão focados no crescimento e no sucesso que esquecemos de olhar ao redor e enxergar as pessoas que fazem tudo acontecer. Maria trabalhou incansavelmente, acreditando que o esforço seria suficiente para melhorar sua vida. Mas a verdade é que muitas vezes dedicação não basta quando o sistema não valoriza quem realmente faz a diferença. Luciano Hang, ao decidir seguir Maria naquela noite, não apenas descobriu uma realidade dura, mas teve a coragem de agir. Ele percebeu que o verdadeiro sucesso de uma empresa não está apenas nos lucros, mas no impacto que causa na vida de seus funcionários. Sua atitude transformou não apenas a vida de Maria, mas de todos ao seu redor, mostrando que pequenas ações podem gerar grandes mudanças. E essa história nos deixa um questionamento. Quantas Marias existem por aí, lutando todos os dias sem serem vistas? Se tivermos a sensibilidade de enxergar o outro e a disposição para fazer a diferença, podemos transformar vidas de maneiras que jamais imaginamos. Se você gostou desta história, comente de qual cidade você está falando e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo.